Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City, esta é a 178ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e líderes gerais da Igreja. A música dessa sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo Mórmon. Essa transmissão é um oferecimento como serviço público da Bonneville Communications. É proibido fazer qualquer tipo de reprodução, gravação, transcrição ou uso deste programa sem autorização por escrito. Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá essa sessão. Sejam bem-vindos esta tarde à quinta e última sessão da 178ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Thomas S. Monson, que preside esta conferência, pediu que eu, irmão Uchtdorf, dirija esta sessão. Estendemos nossa saudação e bênçãos aos membros da Igreja e a muitos amigos de todas as localidades que participam desta conferência. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo, sob a regência de Mac Wilberg e Ed Thompson, com Bonnie Goodleaf e Linda Margetts ao órgão. O coro abrirá esta reunião cantando Jeová, sê nosso guia. A oração de abertura será oferecida pelo Elder Paul B. Piper, dos 70. Deus,
Our Father in heaven, Nosso Pai nos céus, we bow with deep gratitude baixamos nossas cabeças com grande gratidão em nossos corações nesse dia, for the appearance of thy Son, pelo aparecimento de teu Filho, o grande Jeová, who came to restore que veio para restaurar a verdade e o sacerdócio and ordinances again to this, e as ordenanças novamente a essa terra. that in these the latter days, as we see the Que nesses últimos dias vemos a terra tremer espiritualmente ao nosso redor. our Que possamos saber not fear, que os nossos corações não precisam temer, que as ordenanças e o poder e a força de estarmos salvos em nossos lares com nossa família stakes of Zion, e nas estacas de Sião, and prepared by thee que foram restauradas e estejam preparadas por Ti, Pai, our escape. que tens preparado nossa saída. Agradecemos por tantas bênçãos, pela bênção desta conferência, Got our hearts touched, a maneira pela qual nossos corações foram tocados, os corações que foram our weak hearts and amortecidos e curados, que Tu possas continuar a abençoar-nos com esse maravilhoso Espírito. Abençoe esses que falarão para nós com Teu Espírito, com Teu poder, que o Teu Espírito esteja sobre eles ao nós recebemos essas bênçãos, como coletivamente, como igreja e como povo, como parte dessa família humana. E assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Has begun to come forth among all the
The choir has sung. O coro cantou Fé a cada passo. We will now please to hear Teremos agora o prazer de ouvir o presidente Boyd K. Packer, presidente do Quórum dos 12 Apóstolos. after which we shall hear from E a seguir, ouviremos o elder Russell M. Nelson, do Quórum dos 12 Apóstolos. He will be followed by Brother E William logo D. depois, o irmão William D. Oswald, segundo conselheiro na presidência geral da Escola Dominical. President Packer. Presidente Packer. It is my purpose to show that in troubled times, the Lord is always prepared a É safe meu way. propósito de mostrar que em tempos perigosos o Senhor sempre prepara o caminho. Vivemos naqueles tempos perigosos que o apóstolo Paulo profetizou para os últimos dias. Só podemos estar seguros como indivíduos, como famílias e como igreja por meio da obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Em 24 de julho de 1849, fazia já 2 anos exatos que os santos habitavam o Vale do Lago Salgado. Estavam, por fim, livres da longa perseguição e das turbas. Aquilo requeria uma grande comemoração. Apenas alguns anos antes, sob condições terríveis, o profeta Joseph Smith sofrera por meses na cadeia de Liberty, enquanto malfeitores expulsavam os santos de seus lares. As palavras Liberty, que significa liberdade, e cadeia não ficam bem juntas. Joseph clamou: ó Deus, onde estás? E onde está o pavilhão que cobre teu esconderijo? Até quando tua mão será retida e teu olho, sim, teu olho puro, contemplará dos eternos céus os agravos contra teu povo e contra teus servos, e teu ouvido será penetrado por seus lamentos? O profeta Joseph Smith já havia pedido orientação, e o Senhor mandou que os santos buscassem reparação com juízes, com o governador e com o presidente. Os apelos aos juízes fracassaram. Durante toda a vida, Joseph Smith foi intimado pela justiça mais de 200 vezes sob todo tipo de falsas acusações, mas nunca foi condenado. Quando buscaram reparação com o governador Boggs, no Missouri, ele emitiu uma proclamação: os Mormons devem ser tratados como inimigos e devem ser exterminados ou expulsos do Estado, se necessário, para o bem público. Essa proclamação resultou em brutalidade e crueldade inimagináveis. Eles apelaram então para o presidente dos Estados Unidos, Martin Van Buren, que lhes disse: sua causa é justa, mas não posso fazer nada por vocês. Quero ler os parágrafos finais de sua terceira petição, dirigida ao Congresso dos Estados Unidos. As aflições registradas por seus cronistas são ultrajantes, inaceitáveis para um ser humano, excessivas para que cidadãos americanos as suportem sem reclamar. Temos gemido sob a mão de ferro da tirania e da opressão por muitos anos. Fomos destituídos de nossas posses no montante de $2 milhões. Temos sido perseguidos como as bestas da floresta. Temos presenciado o massacre indiscriminado de nossos pais, que lutaram pela independência, e de nossas crianças por parte dos perseguidores. Já testemunhamos os insultos e a violência mais desumanos contra as belas filhas de cidadãos americanos. E, por fim, vimos 15.000 almas, homens, mulheres e crianças, expulsas sob a mira das armas durante os rigores do inverno, de seus lares e lareiras acolhedores, para uma terra estranha, sem recursos e desprotegidos. Sob todas essas aflitivas condições, estendemos nossas mãos em súplica aos mais elevados conselhos de nossa nação e humildemente apelamos aos ilustres senadores e deputados deste povo grandioso e livre para obter reparação e proteção.
Escutai, escutai o apelo de muitos milhares de cidadãos americanos que agora gemem no exílio. Escutai, escutai o choro e os amargos lamentos das viúvas e dos órfãos, cujos maridos e pais foram cruelmente martirizados na terra sobre a qual a altiva águia plana. Que não fiquem registrados nos autos das nações que os exilados buscaram proteção e reparação de vossas mãos, mas as buscaram em vão. Tendes o poder de salvar-nos e a nossas esposas e filhos, para que não se repitam as sanguinárias cenas do Missouri, e assim aliviar enormemente os temores de um povo perseguido e ferido. É a contínua súplica destes solicitantes. Não houve misericórdia para eles, e foram rechaçados. Em 1844, sob a promessa de proteção do governador Thomas Ford, de Illinois, o profeta Joseph Smith e seu irmão Hiram foram assassinados na cadeia de Carthage. Não há palavras que expressem a brutalidade e o sofrimento que os santos suportaram. Então, naquele 24 de julho de 1849, livres por fim das turvas, eles planejavam comemorar. Tudo o que os santos possuíam tinha vindo em carrinhos de mão ou em carroções, ao longo de 1.600 quilômetros de deserto. Ainda levaria mais 20 anos para que a estrada de ferro chegasse até Salt Lake City. Quase sem qualquer recurso utilizável, decidiram que a comemoração seria uma grande expressão de seus sentimentos. Construíram um caramanchão na praça do templo. Ergueram um mastro de 32 metros para a bandeira. Fizeram uma enorme bandeira nacional, com 20 metros de comprimento, e a hastearam nesse mastro da liberdade. Parece incompreensível, incrível e quase implausível que para esse tema de sua primeira grande comemoração escolhessem o patriotismo e a lealdade àquele mesmo governo que os rejeitara e desassistira. Se puderem compreender por quê, entenderão o poder dos ensinamentos de Cristo. A banda de música tocou enquanto o presidente Brigham Young liderava uma grande passeata até a praça do templo. Logo atrás dele vinham os 12 apóstolos e os 70. Em seguida vinham 24 rapazes vestidos de calças brancas, paletós pretos, lenços brancos no ombro direito, coroas na cabeça e uma espada embanhada do lado esquerdo. Na mão direita, imaginem, cada um levava uma cópia da Declaração de Independência e da Constituição dos Estados Unidos. A Declaração de Independência foi lida por um dos rapazes. Seguiam-se 24 moças vestidas de branco, com lenços azuis no ombro direito e coroas de rosas brancas na cabeça. Cada uma carregava uma Bíblia e um livro de Mórmon. Não menos surpreendente do que sua opção pelo patriotismo como tema, foi o que se seguiu. 24 anciãos, como eram chamados, liderados pelo patriarca Isaac Morley, eram conhecidos como cabelos de prata, todos com 60 anos de idade ou mais. Cada um levava um estandarte vermelho com uma faixa branca esvoaçante no topo. Um deles levava a bandeira americana. Esses homens eram o símbolo do sacerdócio que existia desde o princípio, antes de o mundo existir, e fora restaurado nesta dispensação. Os santos sabiam que o Senhor lhes tinha dito para ser sujeitos a reis, presidentes, governantes e magistrados, na obediência, honra e manutenção da lei. Esse mandamento, revelado naquela época, continua verdadeiro para nossos membros em toda a nação. Devemos ser cidadãos dignos e obedientes à lei. O Senhor lhes disse: estabeleci a Constituição deste país pelas mãos de homens prudentes que levantei para este propósito. E em outro versículo, o Senhor disse a eles que não é certo que homem algum seja escravo de outro. Eles eram, portanto,
contrários à escravidão. Essa questão era motivo de séria discórdia com os colonizadores do Missouri. Assim, naquela comemoração de 1849, o elder Phineas Richards adiantou-se e, em nome dos outros 24 anciãos, leu o discurso leal e patriótico deles. Ele falou sobre a necessidade de ensinarem patriotismo aos filhos e a amar e honrar a liberdade. Após mencionar rapidamente os perigos pelos quais passaram, disse: Irmãos e amigos, nós que já vivemos mais de 45 anos, contemplamos o governo dos Estados Unidos em sua glória e sabemos que as ultrajantes crueldades que sofremos provinham de uma administração corrupta e degradada. Porém, os princípios puros de nossa celebrada Constituição permanecem inalterados. Assim como herdamos o espírito de liberdade e a chama do patriotismo de nossos pais, deixemos que esses fluam impolutos para nossa posteridade. Alguém poderia pensar que, compelidos pela natureza humana, os santos procurariam se vingar. Mas algo mais forte até mesmo do que a natureza humana controlou suas ações. O apóstolo Paulo explicou a Timóteo: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas nós temos a mente de Cristo. Esse espírito caracterizava aqueles primeiros santos da igreja como seguidores de Cristo. Se puderem entender um povo tão longânime, tolerante e clemente, tão cristãos, depois de tudo o que sofreram, terão descoberto o segredo do que significa ser um santo dos últimos dias. Em vez de se deixarem consumir pela vingança, permaneceram ancorados na revelação. Seu comportamento se baseou nos ensinamentos que se encontram hoje no Velho e no Novo Testamentos, no Livro de Mórmon, em Doutrina e Convênios e na Pérola de Grande Valor. Se puderem entender por que eles comemoraram, como fizeram, compreenderão também por que hoje temos fé no Senhor Jesus Cristo e nos princípios do Evangelho. O Livro de Mórmon ensina: e falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias, para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. E assim hoje, nestes tempos estranhamente perigosos, na verdadeira Igreja de Jesus Cristo, ensinamos e vivemos os princípios do Evangelho. 3 coisas na comemoração de 1849 foram tanto simbólicas quanto proféticas. Primeiro, os rapazes levavam consigo a Constituição e a Declaração de Independência. Segundo, as moças traziam a Bíblia e o Livro de Mórmon. E, finalmente, os mais velhos, os cabelos de prata, foram homenageados no desfile. Depois do programa, eles tiveram um banquete com mesas improvisadas. Várias centenas de garimpeiros que iam para a Califórnia e 60 índios foram convidados também. Depois, todos voltaram ao trabalho. O presidente Young tinha dito: se o povo dos Estados Unidos não nos perturbar por 10 anos, não pediremos nada deles. 8 anos depois da comemoração de 1849, os santos estavam no Canyon Little Cottonwood para celebrar outro 24 de julho. 4 cavaleiros chegaram e relataram que um exército de 2.500 soldados se aproximava. O exército dos Estados Unidos, sob o comando do coronel Albert Sidney Johnston, foi enviado pelo presidente James Buchanan para esmagar uma rebelião mórmon inexistente. Os santos levantaram acampamento e voltaram para casa para preparar a defesa. Em vez de fugir, dessa vez o presidente Young declarou: não transgredimos nenhuma lei, e não temos razão nem a intenção de fazê-lo. Mas qualquer nação que venha destruir este povo, tendo o Deus Todo-Poderoso por auxílio, aqui não chegará.
Meus bisavós perderam um filho na trilha de Far West quando foram expulsos de Nauvoo e outro em Winter Quarters quando foram forçados a ir para o oeste. Outra bisavó, ainda adolescente, empurrava um carrinho de mão ao longo do Rio Plate. Eles cantavam: sem aflição, em paz e sem temor, encontramos um lar. Hoje, libertos do pesar e dor, vamos todos cantar. Além do rio, podiam ver o sol faiscar nas baionetas dos soldados do exército. In St. Louis, she bought a little enameled pin of the American flag. She wore it on her dress for the rest of her life. Neither mobbies nor army could Nem turn as turbas, nem o exército seriam capazes de demover os santos do que sabiam ser a verdade. Foi negociado um acordo e a Guerra de Utah, mais tarde chamada de Asneira de Buchanan, terminou. Hoje, o sol nunca se põe sobre as congregações dos santos dos últimos dias. Somos hoje guiados pelas mesmas revelações e dirigidos por um profeta. Quando o profeta Joseph Smith morreu, outro substituiu. Essa mesma ordem sucessória continua até hoje. 6 meses atrás, na Conferência Geral de abril, Thomas S. Monson foi apoiado como 16º presidente da Igreja, 5 meses depois de completar 81 anos de idade. Ele sucedeu ao presidente Gordon B. Hinckley, que faleceu aos 98 anos. Os líderes gerais da Igreja, praticamente sempre, serão preparados por décadas de experiência. O presidente Monson está perfeitamente adequado aos desafios de hoje. Ele tem o apoio de 2 conselheiros e do quórum dos 12 apóstolos, todos profetas, videntes e reveladores. Aquele mesmo Lúcifer que foi expulso da presença do Pai continua a trabalhar. Ele, com os anjos que o seguem, procurará dificultar a obra do Senhor e destruí-la se puder. Mas continuaremos firmes no caminho. Devemos nos ancorar como famílias e como igreja naqueles princípios e naquelas ordenanças. Devemos encarar o futuro com fé. Sejam quais forem as provas à frente, e serão muitas, devemos permanecer fiéis e leais. Presto o testemunho de Deus, o Pai, e de seu Filho Jesus Cristo, que eles vivem. Que Thomas S. Monson foi chamado por Deus como o profeta Joseph Smith. Nada pode interromper esta obra. Presto este testemunho de que essas coisas são verdadeiras. Em nome de Jesus Cristo. Amém. My beloved brethren and sisters, meus amados irmãos e irmãs, sinto-me profundamente grato por cada um de vocês. Todos sentimos uma profunda gratidão pelo Evangelho de Jesus Cristo. Neste mundo cheio de tristezas, somos verdadeiramente gratos pelo grande plano de felicidade de Deus. Seu plano declara que os homens e as mulheres existem para que tenham alegria. Essa alegria vem quando decidimos viver em harmonia com o plano eterno de Deus. A importância da escolha pode ser ilustrada por um conceito bem familiar que me veio à mente certo dia quando estava fazendo compras numa grande loja. Eu o chamo de padrões do comprador. Como fazer compras faz parte de nossa vida diária, esses padrões são conhecidos. Os compradores sensatos estudam cuidadosamente suas opções antes de fazer uma escolha. Enfocam principalmente a qualidade, a durabilidade do produto desejado. Querem o melhor de todos. Por outro lado, alguns compradores procuram pechinchas e outros podem gastar excessivamente para descobrir depois, para sua consternação, que a escolha que fizeram não durou muito. E, infelizmente, há aqueles raros indivíduos que deixam de lado a integridade pessoal e roubam o que desejam. Nós os chamamos de ladrões. Os padrões do comprador podem ser aplicados ao casamento.
Um casal que se ama pode escolher um casamento da mais alta qualidade ou um tipo inferior, que não perdura. Ou pode não escolher nenhum dos dois e roubar descaradamente o que desejam como ladrões conjugais. O casamento está sendo debatido no mundo inteiro e há várias convenções para a vida conjugal. Meu propósito ao abordar esse tema é o de declarar, como apóstolo do Senhor, que o casamento entre homem e mulher é sagrado. Ele foi ordenado por Deus. Também quero declarar as virtudes do casamento no templo. É o mais elevado e duradouro tipo de casamento que nosso Criador pode oferecer a seus filhos. Embora a salvação seja uma questão individual, a exaltação é uma questão familiar. Somente aqueles que forem casados no templo, cujo casamento tenha sido selado pelo Santo Espírito da promessa, é que continuarão como marido e mulher depois da morte e receberão o mais alto grau da glória celestial ou exaltação. O casamento no templo também é chamado de casamento celestial. Na glória celestial há 3 níveis. Para alcançar o mais alto, o marido e a mulher precisam ser selados para esta vida e para toda a eternidade, e guardar os convênios que fizeram no templo sagrado. O mais nobre anseio do coração humano é um casamento que perdure após a morte. A fidelidade no casamento do templo faz com que isso aconteça e permite que as famílias sejam eternas. Esta é uma meta gloriosa. Todas as atividades, avançamentos, quórums e classes são meios para se conseguir uma família exaltada. Para tornar essa meta possível, nosso Pai Celestial restaurou as chaves do sacerdócio nesta dispensação, para que as ordenanças essenciais de seu plano possam ser realizadas com a devida autoridade. Mensageiros celestes, inclusive João Batista, Pedro, Tiago e João, Moisés, Elias o profeta, todos participaram dessa restauração. O conhecimento dessa verdade revelada está se espalhando por todo o mundo. Nós, como profetas e apóstolos do Senhor, proclamamos novamente ao mundo que a família é essencial ao plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. Proclamamos ainda que todos os seres humanos, homem e mulher, foram criados à imagem de Deus. Cada indivíduo é um filho ou filha gerado em espírito por pais celestiais que o amam, e como tal, possui natureza e destino divinos. O sexo, masculino ou feminino, é uma característica essencial da identidade e do propósito pré-mortal, mortal e eterno de cada um. Na esfera pré-mortal, os filhos e filhas que foram gerados em espírito conheciam e adoravam a Deus como seu Pai eterno e aceitaram seu plano, segundo o qual seus filhos poderiam obter um corpo físico e adquirir experiência terrena a fim de progredirem rumo à perfeição, terminando por alcançar seu destino divino como herdeiros da vida eterna. O plano divino de felicidade do Pai Celestial permite que os relacionamentos familiares sejam perpetuados além da morte. As ordenanças e os convênios sagrados dos templos santos permitem que as pessoas retornem à presença de Deus e que as famílias sejam unidas para sempre. Essa proclamação sobre a família nos ajuda a compreender que o casamento celestial proporciona maiores possibilidades para a felicidade do que qualquer outro relacionamento. A terra foi criada e esta igreja foi restaurada para que as famílias possam ser formadas, seladas e exaltadas eternamente.
As Escrituras declaram que é legítimo que o homem tenha uma esposa e os dois serão uma só carne. E tudo isto para que a terra cumpra o fim de sua criação. Outra afirma que nem o homem é sem a mulher e nem a mulher sem o homem no Senhor. Portanto, o casamento é não apenas um princípio de exaltação do Evangelho, mas também um mandamento divino. Nosso Pai Celestial declarou: "Esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem." A expiação de seu Filho amado permitiu que esses dois objetivos fossem realizados. Graças à expiação, a imortalidade, ou a ressurreição dos mortos, tornou-se uma realidade para todos. E, graças à expiação, a vida eterna, que é viver para sempre na presença de Deus, o maior de todos os dons de Deus, tornou-se uma possibilidade. Para qualificar-nos para a vida eterna, precisamos fazer um convênio eterno com o nosso Pai Celestial. Isso significa que o casamento no templo é realizado não apenas entre marido e mulher, mas inclui a parceria de Deus. A proclamação sobre a família também nos lembra que o marido e a mulher têm a solene responsabilidade de amar-se mutuamente e cuidar um do outro. Os filhos nascidos dessa união são herança do Senhor. Quando a família é selada no templo, essa família se torna eterna, como o próprio reino de Deus. Essa recompensa exige mais do que apenas um desejo esperançoso. Às vezes, vejo um obituário no jornal desejando que um falecimento recente tivesse reunido a pessoa a seu cônjuge falecido, quando, na verdade, eles não tinham escolhido essa opção eterna. Em vez disso, optaram por um casamento que era válido somente enquanto vivessem. O Pai Celestial lhes oferecera um dom sublime, mas eles o recusaram, e por rejeitarem o dom, rejeitaram também o seu doador. Uma vigorosa frase das Escrituras distingue claramente o desejo esperançoso da verdade eterna. Todos os convênios, contratos, compromissos, juramentos, votos ou expectativas que não forem feitos, nem acertados, nem selados pelo Santo Espírito da promessa, tanto para esta vida como para toda a eternidade, não terão eficácia, virtude ou vigor algum na ressurreição dos mortos, nem depois dela, porque todos os contratos que não são realizados com esse propósito têm fim quando os homens morrem. Essas verdades são absolutas. Os membros desta igreja convidam todas as pessoas a aprender essas verdades e qualificarem-se para a vida eterna. Convidamos todos a adquirir fé em Deus, o Pai eterno, e em seu Filho, Jesus Cristo, a arrepender-se, a receber o Espírito Santo, a receber as bênçãos do templo, a fazer e guardar convênios sagrados e a perseverar até o fim. Misericordiosamente, o grande plano de felicidade de Deus e suas bênçãos eternas podem ser concedidos aos que não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho na mortalidade. As ordenanças do templo podem ser realizadas vicariamente por eles. Mas e quanto aos muitos membros adultos da igreja que não são casados? Sem ter culpa disso, eles lidam com as provações da vida sozinhos. Todos devemos lembrar que, no devido tempo e à maneira do Senhor, nenhuma bênção será negada a seus santos fiéis. O Senhor julgará e recompensará cada pessoa de acordo com seu sincero desejo, bem como suas ações.
Enquanto isso, os mal-entendidos da mortalidade podem prejudicar um casamento. Na verdade, todo casamento começa com dois problemas intrínsecos. Ele envolve duas pessoas imperfeitas. O casal somente pode alcançar a felicidade por meio de sincero empenho. Assim como só existe harmonia em uma orquestra se seus integrantes fizeram um esforço conjunto. Assim, a harmonia no casamento também exige um empenho conjunto. Esse empenho será bem-sucedido se cada parceiro minimizar suas exigências pessoais e ampliar as ações de amorosa abnegação. O presidente Thomas S. Monson disse: para encontrar a real felicidade, precisamos procurá-la fora de nós mesmos. Ninguém aprende o significado da vida sem renunciar a seu ego e entregar-se no serviço do próximo. O serviço ao próximo é semelhante ao dever. Seu cumprimento é que nos proporciona a verdadeira alegria. Só há harmonia no casamento quando a pessoa coloca o bem-estar do cônjuge como uma de suas maiores prioridades. Quando isso realmente acontece, o casamento celestial se torna realidade, proporcionando grande alegria nesta vida e no mundo vindouro. O plano de felicidade de Deus permite que escolhamos por nós mesmos, como acontece com os padrões do comprador. Podemos escolher o casamento celestial ou alternativas inferiores. Algumas opções conjugais são baratas, outras são caras. Algumas são ardilosamente confeccionadas pelo adversário. Estejam atentos às opções dele. Elas sempre resultam em infelicidade. A melhor escolha é o casamento celestial. Felizmente, se uma escolha inferior tiver sido feita anteriormente, ela pode ser transformada numa escolha melhor. Isso exige uma vigorosa mudança no coração e uma melhoria pessoal permanente. As bênçãos resultantes valem todo o esforço feito. A plena realização das bênçãos do casamento no templo estão quase além de nossa compreensão mortal. Esse casamento continuará a crescer na esfera celestial. Ali poderemos tornar-nos perfeitos, assim como Jesus recebeu, ao final, a plenitude da glória do Pai. Também poderemos achegar-nos ao Pai e, no devido tempo, receber de sua plenitude. O casamento celestial é uma parte essencial da preparação para a vida eterna. Ele exige que casemos com a pessoa certa, no lugar certo, pela devida autoridade, e obedeçamos fielmente a esse sagrado convênio. Então, poderemos ter a certeza da exaltação no reino celestial de Deus. Presto testemunho disso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Recentemente, minha mulher e eu decidimos ensinar nossas netas gêmeas de 5 anos a pular corda. Pular corda é um jogo infantil em que os participantes pulam por cima de uma corda que passa por cima da cabeça deles e sob seus pés. Depois de receber algumas instruções simples, as meninas tentaram, mas falharam diversas vezes. Quando estávamos prestes a desistir, 2 crianças mais velhas da vizinhança passaram por ali e resolveram ajudar. As 2 meninas vizinhas sabiam pular corda muito bem e mostraram a nossas netas como fazê-lo. Enquanto pulavam, percebi que as meninas cantavam uma música que as ajudava a pular no ritmo em que a corda batia. Assim que nossas netas compreenderam os princípios e viram como pular corda, o restante da lição foi fácil.
Com um pouco de prática, as gêmeas começaram a dominar os fundamentos da arte de pular corda. Enquanto as duas aprendiam a pular corda, outra neta de apenas 3 anos estava sentada na grama, observando em silêncio. Quando alguém lhe perguntou se queria experimentar, ela disse que sim. Aproximou-se e ficou parada ao lado da corda. Quando giramos a corda, para nossa surpresa, ela pulou exatamente como tinha visto as irmãs fazerem. Pulou uma vez, 2, de novo e de novo, cantando bem alto a mesma música que as crianças mais velhas tinham cantado. Todas as 3 netas tinham observado que pular corda era uma arte. Era uma coisa simples que todas conseguiriam fazer, depois de aprender alguns princípios básicos e ver alguém demonstrar como se fazia. O mesmo acontece com o ensino do Evangelho. Quando aprendemos alguns princípios fundamentais do ensino e alguém nos mostra como ensinar, todos conseguimos fazê-lo. O presidente Boyd K. Packer frequentemente nos lembra de que todos nós, líderes, professores, missionários e pais, temos um desafio que nos foi dado pelo Senhor de, durante a vida inteira, ensinar e aprender as doutrinas do Evangelho como nos foram reveladas. Conforme declarou o Elder Elton Perry, toda posição na igreja existe um professor eficaz. Como todo membro é um professor, e o ensino é a essência de tudo o que fazemos, temos toda a sagrada responsabilidade de aprender alguns princípios básicos do ensino. Há muitos princípios de ensino e aprendizado, e não é suficiente que apenas leiamos a respeito deles. Primeiro, precisamos compreender esses princípios básicos e, segundo, precisamos ver como eles são usados por professores eficazes. Isso pode ser feito observando-se atentamente os bons professores de nossa ala ou ramo e estudando a reunião mundial de treinamento de liderança sobre como ensinar e aprender, que se encontra no website da igreja ou na revista Aliahona. Os princípios básicos que se aplicam ao aprendizado e ensino do Evangelho encontram-se nas Escrituras. Também são abordados em um excelente, porém muitas vezes negligenciado recurso intitulado ensino. Não há maior chamado. Quando procuramos um modelo ideal de professor que nos mostre como ensinar o Evangelho, invariavelmente nos lembramos de Jesus de Nazaré. Seus discípulos o chamavam de Rabone, que significa mestre ou professor. Ele era e é o mestre dos mestres. Jesus diferia de outros professores de sua época porque ensinava como tendo autoridade. Essa autoridade para ensinar e ministrar provinha de seu Pai Celestial, porque Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com virtude, porque Deus era com ele. Seguindo esse padrão, Jesus foi ensinado por seu Pai Celestial, como está escrito em João. Jesus disse: "Nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. O Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão ouvir fazer o Pai, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz." Em todas as Escrituras, encontramos outros exemplos de professores eficazes do Evangelho, que mudaram vidas e salvaram a alma daqueles a quem ensinaram. No livro de Mórmon, por exemplo, Nefe, Alma e os filhos de Mosias nos vêm prontamente à lembrança. Observem a preparação pessoal dos filhos de Mosias para ensinar o Evangelho. Sim, e haviam se fortalecido no conhecimento da verdade, porque eram homens de grande entendimento e haviam examinado diligentemente as Escrituras para conhecerem a palavra de Deus. Isto, porém, não é tudo. Haviam se devotado a muita oração e jejum. Por isso, tinham o espírito de profecia e o espírito de revelação. E quando o ensinavam, faziam-no com poder e autoridade de Deus.
Outro vigoroso professor do Evangelho foi Moroni, que foi escolhido como mensageiro enviado da presença de Deus para ensinar e orientar o profeta Joseph Smith. Joseph recebeu uma breve, porém detalhada descrição do que Moroni disse e fez ao ensiná-lo. Da primeira vez que Moroni apareceu a Joseph, ele era um adolescente de 17 anos, com pouca instrução formal. Joseph descreveu-se como um menino obscuro, sem importância no mundo. E um amigo, posteriormente, o chamou de sem instrução e sem estudos. Nas mãos de um professor paciente e carinhoso como Moroni e de outros mensageiros celestes que o instruíram, aquele rapaz se tornaria a figura central do que o Senhor chamou de uma obra maravilhosa e um assombro. Quais são alguns dos princípios de ensino e aprendizado que podemos identificar observando a maneira pela qual Moroni ensinou Joseph Smith? Há vários princípios importantes que poderíamos abordar, mas vamos nos concentrar em 3 princípios básicos que são essenciais ao bom ensino. Princípio 1. Demonstrar amor pelos alunos e chamá-los pelo nome. Joseph Smith disse que quando o anjo Moroni lhe apareceu pela primeira vez, Joseph teve medo, mas o medo logo desapareceu. O que foi que Moroni fez para afastar esse temor? Joseph disse, ele chamou-me pelo nome. Os professores que amam os alunos e os chamam pelo nome seguem um padrão celeste. Em uma recente reunião com o presidente Thomas S. Monson, percebi que ele cumprimentou cada um de nós pelo nome. Falou conosco sobre a professora da escola dominical que teve quando menino, Lucy Gertz, observando que ela era uma professora que sabia o nome de cada aluno da classe. O presidente Monson disse a respeito dela: ela nunca deixava de ligar para os que faltavam no domingo ou que simplesmente não apareciam. Sabíamos que ela se importava conosco. Nenhum de nós se esqueceu dela, nem das lições que ela ensinou. Princípio 2. Ensinar usando as Escrituras. Outro princípio de ensino utilizado por Moroni foi o de que ele conhecia as Escrituras e as utilizava para ensinar. Joseph Smith disse que logo na primeira visita, Moroni começou a citar as profecias do Velho Testamento, citou muitas outras passagens de Escritura e ofereceu muitas explicações. Nas muitas escrituras citadas por Moroni, Joseph ficou sabendo de seu papel profético no surgimento do livro de Mórmon e na restauração do verdadeiro Evangelho na Terra. Princípio 3. Incentivar a reflexão sobre as verdades do Evangelho. Um terceiro princípio empregado por Moroni ao ensinar Joseph Smith foi fazer com que ele refletisse sobre o que havia sido ensinado. Joseph declara que após a terceira visita de Moroni, ele ficara meditando sobre o que acabara de acontecer. Os professores eficazes seguem o padrão que Cristo, após a ressurreição, utilizou entre os nefitas, quando pediu às pessoas que voltassem para casa e meditassem sobre as coisas que ele lhes havia ensinado para que pudessem entender. Nefe nos lembra que o ato de refletir envolve não apenas a utilização de nossa mente, mas também do coração. Ele disse: meu coração medita continuamente nas coisas que vi e ouvi. O ato de refletir sobre as Escrituras e as coisas que vimos e ouvimos convida a revelação pessoal a fazer parte de nossa vida. Testifico que ensinar o Evangelho é um chamado sagrado e santo. Se vocês amarem seus alunos e os chamarem pelo nome, se abrirem as Escrituras e as usarem para ensinar, e se incentivarem seus alunos a refletir sobre as verdades do Evangelho restaurado e colocá-las em prática, então sua influência para o bem será magnificada, e a vida de seus alunos será mais ricamente abençoada. Nesse dia glorioso, eles dirão para vocês o que foi dito de Jesus de Nazaré.
Sabemos que és mestre, vindo de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Thank you, brethren. Obrigado, irmãos. The choir and congregation will O now coro e a congregação cantarão affirm a foundation. Que Firme Alicerce. At the conclusion of the singing, Ao término do hino, Gavaret os élderes Eduardo Gavarré e Carlos Godoy, dos 70, falarão a nós. following their remarks, Depois de seus discursos, ouviremos o elder Quentin L. Cook, do Quórum dos 12 Apóstolos. This is the 178th Esta é a 178ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Faz muito frio no inverno na cidade de Minas, Uruguai, minha terra natal. Ao pôr do sol, minha mãe costumava colocar lenha na lareira para manter a sala de jantar aquecida e por meus pais, minhas irmãs e eu reuníamos-nos e ficávamos juntos depois de terminar as tarefas diárias. Esse ambiente aconchegante, criado pelo calor da lareira, combinado com a presença de cada dos membros da família, instilou-me sentimentos que guardarei para sempre. Depois que eu e minha esposa formamos nossa própria família, nós também nos reuníamos onde quer que morássemos, seja em volta da lareira ou em qualquer outro lugar, mas sempre sentindo esse calor quando estamos com nossos filhos. Que sentimento bom, que lugar agradável é nossa casa, nosso lar, nosso refúgio.
Com o passar dos anos, nossa família morou em diferentes países. Em cada um deles, pudemos encontrar na igreja essa mesma acolhida por parte dos membros de todas as salas que frequentávamos. Todo membro da igreja deve ter a oportunidade de experimentar esse sentimento bom e podem senti-lo por meio de nossos esforços de reactivação e do trabalho missionário. Gostaria de compartilhar algo que vem acontecendo em algumas estacas e distritos no Peru, e ao fazer isso vou mencionar algumas famílias. A família Causo, a família Banda, a família Vargas, e a lista continua e contém cerca de 1.700 nomes de membros que voltaram a frequentar a igreja. Eles frequentavam alas, ramos, estacas e distritos diferentes em todo o Peru. Eles foram convidados por presidentes de estaca, bispos e líderes dos quórums e das organizações auxiliares para voltarem a casa. Eles aceitaram o convite feito pelos líderes do sacerdócio, pelos missionários de tempo integral e por outros membros que aceitaram a responsabilidade de ajudá-los a voltar para a igreja e vir a Cristo. A cada um deles dizemos, bem-vindos. O que tornou possível a volta dessas pessoas para casa? Foi o esforço combinado de 14 estacas e 4 distritos em uma missão que trabalhou por um ano para trazer todas essas pessoas de volta por meio da reactivação e das ordenanças do batismo e da confirmação. Esse empenho foi inspirado pelas palavras do Salvador: Amas-me, apacenta as minhas ovelhas. E pelo ensinamento do presidente Thomas S. Monson, que disse: ao longo dos anos, fizemos muitos apelos aos menos ativos, aos ofendidos, aos críticos, aos transgressores, para que voltem. Voltem e banqueteiem-se na mesa do Senhor e provem novamente as doces e prazerosos frutos da integração como santos. Alma, sofrendo muitos pelas almas de seus irmãos, orou ao Senhor dizendo: ó Senhor, permite que tenhamos êxito em trazê-los novamente a Ti, em Cristo. Eis, ó Senhor, que suas almas são preciosas, e muitos deles são nossos irmãos. Dá-nos, portanto, ó Senhor, poder e sabedoria para trazermos esses nossos irmãos novamente a Ti. O presidente Ángel Alarcón, da estaca Puente Piedra em Lima, Peru, compartilhou a seguinte experiência comigo. Todos os sábados, os missionários, o bispo e alguns líderes das organizações auxiliares e eu visitamos os membros menos ativos, alguns não membros e os novos conversos das 8h30 da manhã até o meio-dia. A essa altura da história, a letra de um hino veio à minha mente. Ama o pastor seu rebanho, seu cordeirinho gentil, ama as ovelhas do aprisco e a infeliz que fugiu. O bom pastor as conforta, dá-lhes abrigo e calor, pois já tem pago por elas infinito valor. O irmão Vargas, cuja residência se localizava numa área de difícil acesso, recebeu uma ligação certa manhã de sábado. Era o presidente Alarcón ligando do celular e anunciando sua chegada. O irmão Vargas disse então: estou surpreso, é bem difícil chegar até a minha casa. Ao que ele respondeu: bom, estou aqui na sua porta e gostaria de falar com você. Precisamos de você e gostaríamos de convidá-lo para ir às reuniões da igreja amanhã. Em seguida, o homem que havia deixado de ir à igreja há muitos anos disse: estarei lá. Assim,
ele iniciou sua jornada de volta para casa. Porque tive fome, e deste-me de comer. Tive sede, e deste-me de beber. Era estrangeiro, e hospedaste-me. Estava nu, e vestiste-me. Adoeci, e visitaste-me. Estive na prisão, e foste ver-me. Em verdade, vos digo que quando o fizestes a destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Enquanto participava de uma reunião dominical, algumas semanas atrás, tive a oportunidade de conhecer um irmão que estava indo à igreja pela primeira vez, após muitos anos de inatividade. Estava acompanhado da esposa, que não era membro da igreja. Quando lhe perguntei por que tinha resolvido voltar para a igreja, ele respondeu: meu amigo Fernando e o bom bispo desta ala convidaram-me e eu vim. Eu conheci a igreja há muitos anos e tenho uma pequena chama que ainda queima em meu coração. Pode não ser forte, mas está lá. Eu disse então: bom, como seus irmãos, vamos ativar essa chama para mantê-la acesa. Depois nos abraçamos. O interesse, a atenção e cuidados que dispensamos a nossos irmãos são manifestações profundas do amor por nosso Pai Celestial. Na verdade, expressamos nosso amor a Deus quando servimos e quando esse serviço se centraliza no bem-estar do nosso próximo. O rei Benjamim ensinou: e eis que vos digo essas coisas para que aprendais sabedoria, para que saibais que quando estáis ao serviço de vosso próximo, estáis somente ao serviço de vosso Deus. Que extraordinário impacto causamos na vida de tantas famílias menos ativas e na daqueles que não são membros da igreja quando aceitamos o convite do Salvador de apacentar seus ovelhas e ajudar todos a vir a Cristo. Essas experiências são apenas algumas das milhares pelas quais os irmãos têm passado, sem que muitas pessoas saibam, aceitar o convite do Senhor de apacentar suas ovelhas. Lembremos-nos de que o amor e o serviço são como irmãos gêmeos que buscam a companhia um do outro. Que cada um de nós aceite como demonstração de nosso amor pelo Pai Celestial a responsabilidade de, como membros desta igreja, buscar aqueles que não estão aqui conosco. Se por meio desse serviço amoroso conseguíssemos trazer apenas uma alma para a igreja e nos responsabilizássemos por ela, quanta alegria nós sentiríamos e também as pessoas que ajudamos a se achegarem a Cristo. O bom pastor quer salvá-la. Ele-o ansioso a chamar, minha ovelhinha perdida, depressa e de buscar. Testifico que somos filhos e filhas de um Pai Celestial que nos ama e que conhece cada um de nós pelo nome. Presto testemunho do amor do Pai Celestial e do Salvador. Ele nos amou primeiro e deu seu Filho para que, por meio dele, pudéssemos voltar para casa. Expresso meu amor por ele, meu Salvador, meu Senhor e Mestre, meu Redentor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. We bring upon us and upon those whom we help return to Christ. Hark! He is earnestly calling, tenderly pleading today. Will you not seek for my lost ones, or for all my shelter astray? I testify that we are sons and daughters from a Heavenly Father who loves us and who knows each other by our own name. I bear my testimony of the love of our Father and Savior.
He loved us first and gave His Son so that through Him we could be able to come back home. I express my love for Him, my Savior, my Lord, and my Master, my Redeemer. In the name of Jesus Christ, Amen. Há alguns anos atrás, quando servia como 70 diária no Brasil, minha família e eu fomos passar as férias no sul do país, na bonita cidade de Florianópolis. No domingo, como de costume, fomos à igreja mais próxima de onde estávamos. Minha esposa e eu, e nossa filha mais velha, assistimos a uma aula da escola dominical, onde o tema abordado era o nosso testemunho pessoal do Evangelho. Em certo ponto da lição, a professora perguntou aos alunos quem gostaria de compartilhar alguma experiência marcante que tiveram quando buscavam o seu testemunho sobre a igreja. Enquanto alguns irmãos e irmãs contavam suas histórias, repassei mentalmente minhas próprias experiências como converso, tentando encontrar algo que pudesse dividir com a classe. Mas por mais que eu o procurasse, não consegui pensar em nada muito marcante em meu processo de adquirir um testemunho. Enquanto pensava e ouvia as experiências das outras pessoas, dei-me conta de que a professora esperava por minha participação. Ela estava ouvindo os outros membros e fez-me perceber que aguardava pela minha grandiosa experiência a ser compartilhada. Afinal de contas, eu era um 70 diária e devia ter algo impressionante para contar. Sentindo que o tempo passava e que ela esperava que eu dissesse algo, esforcei-me para encontrar alguma coisa que se enquadrasse na categoria de acontecimento marcante, mas não consegui pensar em nada, para desapontamento da professora. Por mais que eu quisesse ajudá-la, não consegui atender às suas expectativas. Felizmente, era domingo de jejum, e na reunião sacramental aproveitei a oportunidade para expressar meu testemunho à congregação, e em especial para aquela irmã e os seus alunos da escola dominical. Não foi uma experiência extraordinária que eu tinha para compartilhar, mas sim um testemunho sincero que eu tenho a respeito das verdades do Evangelho restaurado. Às vezes, pensamos que para ter um testemunho da igreja, precisamos de uma experiência grandiosa e emocionante, ou de um acontecimento único, que elimine qualquer dúvida de que recebemos uma resposta ou confirmação. Mas nem sempre é assim. O presidente Boyd K. Packer nos ensinou, abre aspas, a voz do Espírito é descrita nas Escrituras como não sendo nem áspera, nem forte. Não é uma voz de trovão, nem uma voz de ruído tumultuoso, mas sim uma voz mansa, de perfeita suavidade, semelhante a um sussurro, que penetra até o âmago da alma e faz arder o coração. Lembrem-se de que Elias descobriu que a voz do Senhor não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas era uma voz mansa e delicada. O presidente Boyd K. Packer prossegue dizendo, o Espírito não chama nossa atenção gritando ou sacudindo-nos com força. Ele sussurra. Ele nos afaga tão gentilmente que, se estivermos preocupados com alguma coisa, talvez não sintamos nada. De vez em quando, ele nos chamará com suficiente firmeza para que prestemos atenção. Mas na maioria das vezes, se não prestarmos atenção ao delicado sentimento, o Espírito irá se retirar e esperar que o busquemos e o ouçamos e digamos à nossa própria maneira o mesmo que Samuel disse no passado. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fecha aspas. Grandes acontecimentos não são garantia de que o nosso testemunho será forte.
Lamã e Lemuel são um bom exemplo disso. Eles receberam a visita de anjos, mas depois, quase no minuto seguinte, já estavam questionando a vontade do Senhor. Alguns grandes líderes desses últimos dias também podem nos ensinar algo a respeito deste princípio. Eles foram ensinados do alto na época da restauração, mas ainda assim não foram fortes o suficiente para perseverar até o fim. Essas experiências nos mostram que o receber o testemunho da voz mansa e delicada pode, às vezes, ter um impacto mais forte em nosso testemunho do que a visita de um anjo. Como um jovem rapaz, em Porto Alegre, Brasil, sendo ensinado a respeito da igreja por 2 sisters missionárias, eu lembro que esperava receber uma resposta para minhas orações com algo grandioso e indiscutível. Isso nunca aconteceu. Mas isto não significa que eu não tenha desenvolvido uma certeza suficiente para filiar-me à igreja restaurada. Alma nos ensina sobre esse processo de formação de um testemunho. Ele diz: mas eis que, se despertardes e exercitardes vossas faculdades, pondo à prova minhas palavras, e exercerdes uma partícula de fé, sim, mesmo que não tenhais mais do que o desejo de acreditar, e eu penso que esse era o meu caso como pesquisador, deixai que esse desejo opere em vós, até acreditardes de tal forma que possais dar lugar a uma porção de minhas palavras. Desde aquela época, como pesquisador da igreja, e depois como missionário, e mais tarde como pai e líder, todas essas experiências juntas formaram um conjunto de experiências e sentimentos, pequenos em sua maioria, mas que não deixaram dúvida de que a semente é uma boa semente. Alma continua seus ensinamentos a respeito do testemunho. Ele diz assim: comparemos a palavra a uma semente. Ora, se derdes lugar em vosso coração para que uma semente seja plantada, eis que, se for uma semente verdadeira, ou seja, uma boa semente, se não a lançardes fora por vossa incredulidade, resistindo ao Espírito do Senhor, eis que ela começará a inchar em vosso peito, e quando tiverdes essa sensação de crescimento, começareis a dizer a vós mesmos: deve ser uma boa semente, ou melhor, a palavra é boa, porque começa a dilatar minha alma. Sim, começa a iluminar-me o entendimento. Sim, começa a ser-me deliciosa. O testemunho, portanto, pode vir para algumas pessoas por meio de um acontecimento único e marcante, mas para outros pode vir através de uma sequência de experiências talvez não tão extraordinárias, mas que, quando combinadas, testificam de modo indiscutível que aquilo que estamos aprendendo e vivendo é verdadeiro. Hoje, depois de muitos anos como membro da Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, talvez eu não consiga lembrar da maioria das experiências que formaram o meu testemunho. Ainda assim, todas essas experiências deixaram sua marca e contribuíram para o meu testemunho da Igreja Restaurada. Tenho hoje certeza absoluta das verdades do Evangelho de Jesus Cristo. Gostaria de encerrar prestando esse testemunho, não apenas para a irmã que deu aquela aula na escola dominical, mas também para todos vocês, que eu sei que o nosso Pai Celestial vive. Sei que Ele nos ama. Somos seus filhos. Ele ouve nossas orações. Sei que Jesus Cristo é nosso Salvador. Ele morreu, ressuscitou e expiou pelos nossos pecados. Sua expiação tem me abençoado todos os dias de minha vida. Testifico-lhes que a Igreja de Jesus Cristo foi restaurada nesses últimos dias pelo profeta Joseph Smith. Ele foi um profeta de Deus. Sei que hoje somos liderados por um profeta vivo, o presidente Thomas S. Monson.
Sei que ele é um profeta para os nossos dias, assim como Moisés, Abraão e Isaías foram para os seus dias. O livro de Mórmon é a palavra de Deus, assim como a Bíblia, e é outra testemunha do Salvador. Sei que o poder do sacerdócio foi restaurado e tem abençoado muitos santos no mundo inteiro. E presto meu testemunho dessas coisas no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. No inverno passado, minha filha teve uma experiência assustadora quando dirigia sob forte nevasca. Ela me lembrou uma situação semelhante que vivi com meus 2 filhos homens há muitos anos. Meu caçula, Joe, tinha 3 anos de idade e o mais velho, Larry, tinha 6. Viajávamos de carro de São Francisco para Utah, em junho, e o clima estava excelente. Quando começamos a subir o cume do Passo Donner nas montanhas Sierra, de repente, sem aviso, fomos atingidos por uma forte nevasca. Nenhum dos motoristas estava preparado. Um caminhão à nossa frente derrapou e ficou atravessado nas 2 pistas. Outros caminhões e carros deslizaram e saíram da estrada. Uma pista estava livre e muitos veículos, inclusive o nosso, tentavam desesperadamente recobrar a aderência para não bater nos outros. De repente, todo o tráfego parou. Não estávamos preparados para essa nevasca no verão. Não tínhamos agasalhos e estávamos com pouco combustível. Abracei-me aos meus 2 filhos, procurando nos manter aquecidos. Após muitas horas, veículos de socorro, tratores e reboques começaram a retirar os carros da estrada. Finalmente, um guincho nos levou até um posto de gasolina do outro lado do desfiladeiro. Liguei para minha mulher, pois sabia que ela estaria preocupada, uma vez que esperava minha ligação na noite anterior. Ela pediu para falar com os 2 garotos. Quando foi a vez do filho de 3 anos, com voz trêmula, ele disse: "Espero que vocês saibam que foi muito difícil para nós." Percebi que à medida que ele contava à mãe sobre a dificuldade, ele se acalmava e ganhava confiança. Nossas orações funcionam assim quando nos dirigimos ao Pai Celestial. Sabemos que Ele se preocupa conosco nas dificuldades. O incidente que acabei de narrar, embora difícil, foi breve e não deixou consequências duradouras. No entanto, muitas das provações e dificuldades que enfrentamos na vida são sérias e parecem deixar consequências duradouras. Cada um de nós passará por algumas dessas coisas ao enfrentar as vicissitudes da vida. Muitos que ouvem esta conferência estão passando por situações gravíssimas nesse exato momento. Repetimos o que disse o profeta Joseph na súplica que fez após ser falsamente acusado e preso por meses na cadeia de Liberty. Ó Deus, onde estás? E onde está o pavilhão que cobre teu esconderijo? A resposta do Senhor foi consoladora. Meu filho, paz seja com tua alma. Tua adversidade e tuas aflições não durarão mais que um momento. Então, se a suportardes bem, Deus te exaltará no alto. Uma das doutrinas essenciais trazidas à luz pela restauração é a de que deve haver oposição em todas as coisas para que a retidão exista. Esta vida nem sempre é fácil, nem é para ser assim. Ela é uma época de testes e provas. Lemos em Abraão: "E assim os provaremos, para ver se farão todas as coisas que o Senhor seu Deus lhes ordenar."
O elder Harold B. Lee ensinou, às vezes, as coisas que são melhores para nós e aquelas que trazem recompensa eterna parecem, no momento, as mais amargas. E as coisas proibidas, em geral, são aquelas que parecem mais desejáveis. No romance Um Conto de Duas Cidades, de Charles Dickens, inicia com a bem conhecida frase: era a melhor das épocas, era a pior das épocas. As Escrituras deixam claro que cada geração tem sua própria versão das melhores e das piores épocas. Todos estamos sujeitos ao conflito entre o bem e o mal e ao contraste entre luz e as trevas, entre a esperança e o desespero. O elder Neil A. Maxwell explicou: o contraste marcante entre o doce e o amargo é algo que nos será essencial até o último dia de nossa breve experiência mortal. Nossa doutrina ensina que o bem vencerá o mal e que os que se arrependerem e forem santificados receberão a vida eterna. Aproximadamente na época em que Dickens escrevia seu romance, ocorriam os heróicos esforços dos primeiros membros da igreja que colonizaram o oeste americano. Mesmo tendo sua fé em comum, os santos haviam tido muitas provações e encaravam o êxodo de Nauvoo de maneiras diversas. Alguns encaravam o futuro com otimismo, outros com preocupação. Dois exemplos excelentes são apresentados por Helen Mar Whitney e Bathsheba Smith. Ambas deixaram comoventes registros de seus sentimentos. A irmã Whitney escreveu o seguinte ao sair de Nauvoo: vou arrumar todas as minhas fitas, colares e laços, e etc., pois estamos indo para onde não poderemos comprá-los. Estamos saindo do mundo para viver além das montanhas rochosas, aonde ninguém mais quer ir. Não haverá pobres nem ricos entre nós, e só teremos conosco os honestos e os virtuosos. As palavras da irmã Whitney demonstram um otimismo idealista. A irmã Bathsheba Smith registrou sentimentos também cheios de fé, mas que evidenciavam um certo temor. Ela tinha visto as turbas reunidas contra os santos no Missouri e estava presente quando o apóstolo David W. Patton foi morto. Ao enfrentar o êxito de Nauvoo, ela escreveu: minha última ação naquele lugar tão querido foi arrumar os cômodos, varrer o chão e colocar a vassoura no lugar de sempre, atrás da porta. Depois, cheia de emoção, fechei a porta suavemente e encarei um futuro incerto. Encarei-o com fé em Deus e com a convicção que o Evangelho seria estabelecido de forma permanente no Oeste e que seus princípios são verdadeiros e perenes. Convicção essa tão firme quanto a que me acompanhou durante as aflições enfrentadas no Missouri. Essas duas pioneiras permaneceram firmes no Evangelho por toda a sua vida e colocaram de forma magnífica para a edificação de Sião, mas enfrentaram muitas outras provações e dificuldades e ambas sobrepujaram com fé. Apesar do otimismo da irmã Whitney, seus 3 primeiros filhos nasceram mortos ou faleceram logo depois de nascer, 2 deles durante o longo êxodo de Nauvoo até Salt Lake. A irmã Whitney abençoou-nos com o que escreveu em defesa de nossa fé e foi a mãe do apóstolo Orson F. Whitney. A irmã Smith registrou a pobreza, as doenças e privações que os santos sofreram a caminho do Oeste. Em março de 1847, a mãe dela faleceu e no mês seguinte nasceu seu segundo filho, John. Suas palavras sobre esses fatos foram breves. Ele foi meu último filho e viveu apenas 4 horas. Ela mais tarde tornou-se diretora do Templo de Salt Lake e a 4ª presidente geral da Sociedade de Socorro. Ficamos profundamente comovidos pelas dificuldades enfrentadas pelos santos pioneiros. Brigham Young retratou isso com um toque de humor em fevereiro de 1856, dizendo: gostaria de dizer algo relativo às épocas de dificuldade. Sabem que já lhes disse que se alguém tiver medo de morrer de fome, que vá à procura de onde houver fartura. Não percebo o menor risco de morrer de fome, pois até
até termos comido a última mula, da ponta da orelha até o final da cauda, não tenho medo de que isso ocorra. E continuou: há muitas pessoas que não conseguem trabalho agora, mas a primavera logo chegará e não vamos sofrer mais do que é necessário para o nosso bem. Os desafios que hoje enfrentamos são, de certa forma, comparáveis aos desafios do passado. A recente crise econômica causou significativa preocupação em todo o mundo. O desemprego e os problemas financeiros não são incomuns. Muitas pessoas enfrentam problemas de saúde física e mental. Outros têm problemas conjugais ou com filhos rebeldes. Ainda outros perderam entes queridos. Os vícios e tendências impróprias ou danosas causam sofrimentos. Seja qual for a origem das provações, elas causam muita dor e sofrimento a quem as enfrenta e a seus entes queridos. Sabemos pelas Escrituras que algumas provações são para o nosso bem e são talhadas para o nosso progresso individual. Sabemos também que a chuva cai sobre justos e injustos. E a verdade é que nem toda nuvem no céu traz chuva. Sejam quais forem os desafios, provações e dificuldades que enfrentamos, a doutrina consoladora da expiação realizada por Jesus Cristo inclui o ensinamento de alma de que o Salvador tomaria sobre si nossas enfermidades e socorreria seu povo de acordo com suas enfermidades. As Escrituras e os profetas modernos deixaram claro que haverá anos de escassez e anos de fartura. O Senhor espera que estejamos preparados para muitos dos desafios futuros. Ele proclama: se estiverdes preparados, não temereis. Parte do trauma que sofri ao cruzar as montanhas Sierras na nevasca há muitos anos foi devido à minha falta de preparação para aquele evento súbito e inesperado. Uma das maiores bênçãos das Escrituras é que elas nos alertam para desafios que são inesperados, mas que ocorrem com frequência. Faríamos bem em preparar-nos para eles. Uma das formas de preparação é guardar os mandamentos. Em inúmeras passagens do livro de Mórmon, o povo recebe promessas de que prosperaria na terra se guardasse os mandamentos. Essa promessa vem sempre acompanhada da advertência de que, se não guardassem os mandamentos de Deus, seriam afastados da presença dele. Fica claro que contar com as bênçãos do Espírito, com a ministração do Espírito Santo, é um elemento essencial para prosperarmos na terra e estarmos preparados. Sejam quais forem nossas provações, com a abundância que temos hoje, seríamos ingratos se não reconhecêssemos nossas bênçãos. Apesar da natureza óbvia das dificuldades enfrentadas pelos pioneiros, o presidente Brigham Young falou da importância da gratidão. Ele disse: não conheço nenhum pecado, exceto o pecado imperdoável, que seja maior do que o pecado da ingratidão. Acima de tudo, devemos ser gratos pelo Salvador e sua expiação. Sabemos que muitos que ouvem esta conferência estão passando por provações e dificuldades tão intensas que o principal sentimento que têm ao dirigir-se ao Pai Celestial em oração é: espero que saiba que está sendo muito difícil. Quero contar-lhes a história verídica de uma irmã, Ellen Yates, de Grantsville, Utah. Há 10 anos, no início de outubro, ela despediu-se do marido com um beijo quando ele saiu para trabalhar em Salt Lake. Aquela foi a última vez que ela viu Leon vivo. Ele bateu de frente com o veículo de um jovem de 20 anos, que, por estar atrasado para seu primeiro dia de trabalho, tentou ultrapassar um carro mais lento, causando um acidente que matou a ambos. A irmã Yates disse que depois que 2 consternados policiais rodoviários lhe deram a notícia, ela entrou em choque e sofreu muito. Ela relata: ao tentar encarar o futuro, tudo que eu via à frente era escuridão e dor. Por coincidência, o melhor amigo do marido dela era o bispo do rapaz. O bispo telefonou à irmã Yates e lhe disse que a mãe do jovem,
Jolene Wilmore queria conversar com ela. Ela recorda, foi um choque porque eu estava tão voltada para o meu próprio sofrimento e dor que não tinha nem pensado no jovem ou em sua família. De repente compreendi que ali estava uma mãe que sofria tanto ou mais do que eu. Rapidamente aceitei receber a visita dela. Quando a irmã e o irmão Wilmore chegaram, expressaram grande tristeza por seu filho ter sido responsável pela morte de Leon. E lhe deram uma gravura do Salvador com uma garotinha nos braços. A irmã Yates disse, quando as coisas ficam insuportáveis, olho para a gravura e me lembro de que Cristo me conhece pessoalmente. Ele conhece minha solidão e minhas provações. Uma escritura que consola a irmã Yates é, portanto, tende bom ânimo e não temais, porque eu, o Senhor, estou convosco e ficarei ao vosso lado. Todo mês de outubro, a irmã Yates e a irmã Wilmore, que estão juntas hoje neste centro de conferência, vão juntas ao templo e dão graças a Cristo por sua expiação, pelo plano de salvação, pelas famílias eternas e pelos convênios que unem o marido, a mulher e a família de ambos os lados do véu. A irmã Yates conclui dizendo, nessa provação, senti o amor do Pai Celestial e do Salvador em maior abundância do que já sentira antes. Ela testifica que não há sofrimento, dor ou doença tão grande que a expiação de Cristo e o amor de Cristo não possa curar. Que maravilhoso exemplo de amor e perdão essas duas irmãs demonstraram. Com isso, permitiram que a expiação de Jesus Cristo tivesse efeito em sua vida. Pense no Salvador no jardim do Getsemane, durante o processo da expiação, sofrendo uma agonia tão grande que o fez sangrar por todos os poros. Seu clamor ao Pai incluía a palavra Abba, que pode ser interpretada como o clamor de um filho que sofre a seu pai. Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Testifico que a expiação de Jesus Cristo compreende todas as provações e dificuldades que qualquer um de nós encontrará na vida. Às vezes, quando tivermos vontade de dizer, espero que saiba que está sendo difícil, podemos ter certeza de que Ele está conosco e de que estamos seguros em seus braços de amor. Quando perguntaram ao nosso amado profeta presidente Thomas S. Monson em seu aniversário em agosto, qual seria o presente ideal que os membros de todo o mundo poderiam lhe dar? Ele disse sem hesitar, encontre uma pessoa que está tendo dificuldade e ajudem-na. Eu, como vocês, sou eternamente grato a Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Presto meu testemunho de que Ele é o Salvador e Redentor do mundo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos. Ao encerrarmos a conferência, expressamos gratidão ao coro do Tabernáculo, ao coro da primária de Caseville e Fruit Heights, Utah, e ao coro do sacerdócio do Centro de Treinamento Missionário de Provo, bem como a seus regentes e organistas, pela música tão linda e inspiradora. Também agradecemos a todos os que participaram, de alguma forma, na realização das sessões desta conferência. Nosso orador final nesta sessão será o presidente Thomas S. Monson, nosso amado profeta. Após as palavras do presidente Monson, o coro cantará oração pelo profeta. A oração de encerramento será então oferecida pelo elder Marcus B. Nash, dos 70, e esta conferência entrará em recesso. Presidente Monson. Brothers and sisters,
Irmãos e irmãs, sei que vocês concordam comigo que esta foi uma conferência muito inspiradora. Sentimos o Espírito do Senhor abundantemente nos últimos dias. Nosso coração foi tocado e nosso testemunho desta obra foi fortalecido. Tenho certeza de que represento os membros da Igreja do mundo inteiro ao expressar minha gratidão às autoridades gerais e às irmãs que falaram para nós. Lembro-me das palavras de Moroni que estão no livro de Mórmon. E suas reuniões eram dirigidas pela Igreja segundo as manifestações do Espírito e pelo poder do Espírito Santo. Porque se o poder do Espírito Santo os levava a pregar, ou a exortar, ou a orar, ou a suplicar, ou a cantar. Assim o faziam. Que nos lembremos por muito tempo do que ouvimos nesta conferência geral. Todas as mensagens proferidas serão publicadas nas revistas Ensign e Aliahona do mês que vem. Peço que as estudem e ponderem seus ensinamentos. A vocês, autoridades gerais, que foram-lhes obrigadas nesta conferência, expressamos nossa profunda gratidão pelos muitos anos de serviço dedicado. Todos os membros da Igreja se beneficiaram com suas incontáveis contribuições. Asseguro a vocês que o nosso Pai Celestial está ciente dos desafios que enfrentamos no mundo de hoje. Ele ama cada um de nós e vai abençoar-nos se nos esforçarmos por cumprir seus mandamentos e se o buscarmos por meio da oração. Somos uma igreja mundial, irmãos e irmãs. Temos membros no mundo inteiro. Sejamos bons cidadãos nos países em que moramos e bons vizinhos em nossas comunidades, estendendo a mão às pessoas de outras religiões, bem como aos nossos membros. Sejamos homens e mulheres honestos e íntegros em tudo o que fizermos. No mundo inteiro, há pessoas que passam fome, há pessoas que passam necessidades. Trabalhando juntos, podemos aliviar o sofrimento e ajudar os necessitados. Além do serviço que vocês prestam cuidando uns dos outros, suas generosas contribuições para os fundos da Igreja permitem que respondamos quase imediatamente quando ocorrem calamidades em qualquer lugar do mundo. Quase sempre estamos entre os primeiros que chegam ao local da tragédia para prover toda a assistência que podemos. Agradecemos a vocês por suas contribuições e por saber que continuarão a ajudar com tudo o que puderem. Há outras dificuldades na vida de muitas pessoas. Alguns, especialmente entre os jovens, estão tragicamente envolvidos com drogas, imoralidade, gangues e todos os outros problemas que acompanham essas coisas. Além disso, há pessoas solitárias, inclusive viúvas e viúvos, que anseiam por companhia e atenção. Estejamos sempre atentos às necessidades das pessoas ao nosso redor e estejamos prontos para estender a mão com um coração amoroso. Irmãos e irmãs, como abençoados nós somos hoje, por termos as portas do céu realmente abertas, por termos a Igreja restaurada de Jesus Cristo na Terra, atualmente, e pelo fato de a Igreja estar alicerçada na rocha da revelação. Sabemos que a revelação contínua é a essência vital do Evangelho de Jesus Cristo. Que todos voltemos em segurança para casa. Vivamos juntos em paz, harmonia e amor. Esforcemo-nos todos os dias para seguir o exemplo do Salvador. Que Deus os abençoe, meus irmãos e irmãs. Agradeço a vocês por suas orações por mim e por todas as autoridades gerais. Estamos profundamente gratos a todos vocês. Em uma das peças teatrais de Christopher Barlow, A Trágica História do Dr. Fausto,
Há um personagem, o Dr. Fausto, que decidiu ignorar Deus e seguir o caminho de Satanás. No fim de sua vida iníqua, ao enfrentar a frustração das oportunidades perdidas e do castigo que sem dúvida viria, ele lamenta: há uma angústia mais dolorosa que as chamas ardentes, o exílio eterno de Deus. Meus irmãos e irmãs, assim como o eterno exílio de Deus é a angústia mais dolorosa, da mesma forma, a vida eterna na presença de Deus é a nossa meta mais preciosa. Do fundo do coração e da alma, oro para que continuemos a perseverar na busca dessa recompensa que é a mais valiosa. Presto testemunho a vocês de que esta obra é verdadeira, que nosso Salvador vive e que Ele guia e dirige sua igreja aqui na terra. Despeço-me de vocês, meus queridos irmãos e irmãs, até que nos reunamos novamente daqui a 6 meses. E eu o faço, invocando as bênçãos de Deus sobre vocês, a cada um. Lembrem-se de para quem oramos. Lembrem-se do nome daquele que invocamos ao orar. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu virei e estarei com ele. Vamos ouvir a voz dele, para que ele possa bater em nossa porta. E seja bem-vindo em nosso lar e em nosso coração. Esse é o nosso Salvador. Em nome de Jesus de Nazaré, nosso Salvador, nosso Redentor, a quem servimos. Mesmo no nome de Jesus Cristo. Amém.
Our Father in heaven, Nosso Pai Celestial, we are grateful somos gratos to be members of thy church. de ser membros de tua igreja. We are grateful for Somos gratos por seu profeta, the influence and power pela influência e poder que ele tem nos dá em nossas vidas. E unidos com seu povo, oramos para a força e possamos ser guiados por Ti. E também somos gratos pelos seus conselheiros e pedimos as suas bênçãos sobre eles. Somos gratos pelo quórum dos 12 apóstolos e que possam protegê-los e continuar a inspirá-los. Somos gratos de estar neste mundo com a oportunidade de ter a luz do Evangelho e por Teu Filho, por Ti e pelo grande plano de salvação e pelo sacrifício expiatório de Cristo. Pedimos que nos abençoe, que possamos viver de acordo com os sussurros do Espírito Santo, que possa abrir as portas de todas as nações e possam receber esse glorioso Evangelho e que possa penetrar cada continente. Oramos para que abençoe todos os líderes das nações e que possa haver paz. E oramos para que abençoe, ao sairmos dessa conferência, possamos estar unidos como povo de Tua igreja e possamos fazer o que fomos instruídos a fazer e de acordo com a Tua vontade e receber a Tua alegria. Novamente agradecemos, expressamos nosso amor e nossos desejos de seguir a Ti e sermos melhores e servir o nosso próximo. Expressamos esses sentimentos em nossos corações em humildade e gratidão e fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Esta foi a transmissão da 178ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre autoridades gerais e líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo coro do Tabernáculo Mórmon. Esta transmissão foi um oferecimento como serviço público da Bonneville Communications. É proibido fazer qualquer tipo de reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.